Olá, estamos começando o programa Contraponto e hoje nós vamos trabalhar a questão Síria, né, o conflito na Síria e o governo Trump. E para tratar desse tema, nós temos hoje uma convidada especial, né? E fazemos o programa Contraponto Cinema juntos, que é a professora Aldred de Castro. E vamos trabalhar a questão da Síria, o governo Trump que herda, né, esse conflito, um conflito que vem de políticas externas anteriores, né, e o governo Trump, ele, antes, né, inclusive antes de ser candidato, depois também como candidato, reiteradas vezes o Trump afirmou que os Estados Unidos ia parar de intervir nas questões internacionais, meter o bedelho em todas as questões do mundo, coisa que os Estados Unidos começam a fazer há muito tempo, né? A gente sabe isso, já sofremos, né, também com isso, né, mais de uma vez, e que era uma política dos Estados Unidos no século XIX, né, até aí a Primeira Guerra Mundial, e isso começa a mudar a partir da intervenção norte-americana na Primeira Guerra Mundial e muda definitivamente pós-Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos começam a se meter com tudo. E aí o Trump vem com um discurso diferente, né, eleito, falando que agora ele vai cuidar das questões internas, da questão do emprego, né, da proteção do trabalho, da indústria norte-americana, um discurso nacionalista, mas voltado para o campo interno. Entretanto, parece que, e também eu acho que já era de se esperar isso, parece que o presidente norte-americano, é claro que não tem tanta autonomia para fazer tudo o que quer. É, né? Uma máquina pesada, complexa, um poder muito grande, e ele tem que ir cedendo também a pressões que vêm de vários campos, do Pentágono, das Forças Armadas, interesses econômicos diversos, etc. E aí o Trump, então, de repente, começa ou volta, né, ou mantém, né, essas intervenções norte-americanas. Pois é, Aldo. Então aí como é que você vê isso, né? A postura do Trump, ele volta, ele dá essa guinada, quando vem aquele bombardeio, né, horroroso, 2 navios norte-americanos que mandam, foram 59, 49? 59 mísseis Tomahawk em uma base aérea militar síria. Shairat, isso. Assim, eu acho que é importante a gente colocar a questão ideológica, né, primeiro, a gente tentar entender, assim, como descortinar, se há possibilidade da gente conseguir descortinar, né, uma ideologia de poder que é colocada ali pra gente, não é isso? Então, na verdade, a ideia é assim, será que há um pano de fundo nisso aí? Será que o que existe hoje é uma política humanitária dos Estados Unidos, né, despolitizada, com a intenção de levar todo o bem e de libertar o povo sírio das mãos de um ditador horrível como o Bashar al-Assad? Como aconteceu antes em outros lugares, né? Afeganistão, No Iraque, por exemplo, né? A gente pode lembrar aí do Iraque, ou seja, foram danos causados a cerca de 21 milhões de vidas no Iraque com esta política, né? Uma política, a princípio, libertadora que vem a destruir um país. Então, hoje, a gente vê o Trump, ou seja, o Trump ele foi eleito com essa política isolacionista, vamos dizer assim, né? Posso dizer isso? Isolacionista, sim, talvez? Sim, acho a que ideia sim. inclusive, ele constrói o muro, Isso, vai construir o muro do México. Isso, e ele vem cumprindo com a sua promessa, né? Então, em janeiro agora, foi anunciado pelo Pentágono, foi determinado pelo Pentágono, foi determinada a construção do Muro de Trump, isso foi publicado no El País. O El País também, em janeiro agora de 2007, publicou que o Trump, através de um decreto, ele proibiu por 90 dias a entrada de imigrantes e refugiados de todo o mundo. Na verdade, ele citou 6 países que foram Iêmen, Líbia, Síria, Irã, Iraque e mais um outro. Tem mais, pois é, gente. Somália. Acho que sim. Pois é, então, não sei se a gente falou o Iêmen, mas o Iêmen também. Então aí, todos esses países eles foram proibidos de entrar nos Estados Unidos. Refugiados desses países, imigrantes desses países. Então, ou seja, ele está cumprindo com as promessas dele de isolamento, né? Aí... Além das políticas de expulsão de estrangeiros, né? O que virou também um horror nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas que começaram a ser mandadas embora, né? Mandadas embora e também latino-americanos, inclusive, né? A população hispânica, isso vira um horror, né? Dessa perseguição
ao estrangeiro, né? Isso, exatamente. Bom, aí, então a gente tem essa política de isolamento, né, construção de muros e tal, enfim. E aí, chega em abril, o que acontece? Para a gente poder trazer aí agora o que está acontecendo recentemente na Síria, né? Chega em abril, tem um ataque químico, no inicinho de abril, aconteceu um ataque químico em Khan Sheikhoun, na província de Idlib, que é no noroeste da Síria, e nesse ataque químico dezenas de pessoas morreram, tá? Então, logo depois, mais ou menos uma semana ou 10 dias depois, os Estados Unidos, foi o que você falou no início do programa, os Estados Unidos foram lá e dispararam, eles têm uma base no Mediterrâneo, eles dispararam de lá 59 mísseis Tomahawk para essa base militar do Bashar al-Assad. E lá, o que aconteceu? Eles, mais ou menos, se não me engano, 9 pessoas morreram, dentre elas crianças, uma ou duas crianças também. Isso foi uma retaliação porque supostamente o governo Bashar al-Assad tinha matado pessoas. Isso. Então, o Trump ele foi para o jornal, né? E no jornal, o que se passou? Aí a gente vem com a questão ideológica. O que se passou nos jornais de todo o mundo? Então, foi que o discurso dele foi, nós temos que proteger, nenhum filho de Deus merece o que Bashar al-Assad está fazendo. Então, isso é questão de segurança nacional dos Estados Unidos, a gente mandar esses mísseis e tal. O Bashar al-Assad, ele foi à imprensa logo depois e falou, olha, quem fez isso não fui eu, esse ataque químico não foi meu, esse ataque químico foi dos Estados Unidos, para poder justificar o que ele fez alguns poucos dias depois que foi atacar uma base aérea minha. Então, a gente vem com a questão ideológica, por quê? Porque o que será que está por trás disso tudo? É a política despolitizada e humanitária dos Estados Unidos, né? Tentando libertar o povo sírio das mãos deste horrível ditador? Como eles fizeram antes com relação ao Saddam Hussein, né? Exatamente. E o interessante é que uma parcela até significativa da população norte-americana acredita nessa justificativa que não cola mais, né? E também como você tem episódios na história da humanidade, na história do século XX, vários episódios, de como muitas vezes atentados que eram forjados, esse ataque com armas químicas, né? A gente poderia dizer que seria um grande equívoco do governo Assad fazer uma coisa dessa, né? Porque ele está criando uma justificativa para a intervenção norte-americana, né? O que os Estados Unidos querem, né? Não seria inteligente da parte dele, de forma nenhuma, fazer uma coisa dessa. Então é muito provável que isso tenha sido algo criado propositalmente, como já aconteceram várias outras vezes, para justificar essa intervenção norte-americana, esse bombardeio norte-americano, né? Pois é. Então, isso. Então, aí, quando a gente vai procurar, né, assim, será que realmente... Qual é o pano de fundo disso tudo, né? Tem e ele existe... Por onde ele passa? Sim. Então, a gente chega... E a gente também não sabe se é só isso, né? Mas que a gente sabe que tem, né? Então, foi feito um memorando de entendimento em 2012 a respeito de um oleoduto. E esse oleoduto, ele seria do Qatar. Então, o que aconteceu? O Qatar ele teria um oleoduto somente para ele. E eu acho que aí você podia até entrar com a questão da Rússia, falar um pouquinho antes, para a gente falar disso depois. Mas vamos deixar isso para o segundo bloco, então. Sim, vamos fazer um pequeno intervalo, 2 minutinhos, daqui a pouquinho a gente está de volta. Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Falar da cor dos temporais, céu azul das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer.
O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor. O amor transforma preconceitos. Respeite a diversidade sexual e diga não à LGBTfobia. Minas Gerais, governo de todos. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Olá, estamos de volta com o programa Contraponto e hoje a gente está comentando a questão da Síria, né, o conflito sírio e o governo Trump, né? E para esse fim nós temos como convidada hoje a professora Áudrea de Castro. E nós estamos comentando no primeiro bloco do programa justamente isso. A questão, falamos um pouco a respeito do governo Trump, né, da promessa que ele fez de parar com essas intervenções dos Estados Unidos no mundo inteiro, de cuidar das questões internas, etc. E depois, como que a máquina, essa máquina poderosa, essa máquina de guerra, né, norte-americana, que tem um orçamento aí superior a 600 bilhões de dólares, né, ela não vai deixar, obviamente, que esses conflitos, essas intervenções parem, porque disso depende o lucro dessa enorme máquina de guerra que tem um orçamento, o maior orçamento militar do planeta, né, disparado em orçamento. Só o orçamento militar norte-americano é superior ao orçamento público da grande maioria dos estados do planeta, né, inclusive do Brasil. Né? E aí, então, para a gente identificar ou pensar um pouquinho essa questão da Síria, né, qual é o pano de fundo disso, o que está por trás, você estava comentando a questão da ideologia, né? É fundamental a gente ver ou voltar aí essa tensão, né, entre Rússia e Estados Unidos, uma tensão histórica, né, que volta, ou que vem desde a época da tensão União Soviética e Estados Unidos, né, Moscou, Washington, mas inserido dentro de uma outra realidade, né, onde, por exemplo, é importante lembrar isso, inclusive para entender o que acontece hoje na América Latina, no Brasil, né, em boa parte do mundo, né, um momento onde se forma um bloco, né, o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, e esse bloco começa a ganhar protagonismo internacional na política, na economia, um crescimento econômico muito grande, inclusive um crescimento econômico do Brasil muito grande, e Europa e Estados Unidos, né, principalmente, reage a esse protagonismo dos BRICS. E começa, então, a desestabilizar os governos dos BRICS. Então, você tem um ataque à Bolsa de Valores da China, né, tem a questão da Ucrânia para desafiar a Rússia, né, a destabilização da região, do Brasil, da democracia brasileira e etc. E entra a questão síria, que é uma área de influência russa histórica, né, e uma aliança histórica entre o governo sírio, né, e
os governos norte-americanos. Então, e aí então entram outras questões que vêm também nessa esteira, questões bem objetivas, né? Entre elas aí a questão do oleoduto, do Catar e etc. Como é que você vê aí essa questão hoje e como é que você acha que vai ser o desdobramento disso aí? Pois é. Então aqui, foi em 30 de agosto de 2013, né, que o The Guardian, o jornal The Guardian, ele publicou essa questão relativa ao memorando de entendimento que foi feito para que o Catar tivesse um oleoduto, e esse oleoduto ele ia passar pela Arábia Saudita, pela Síria e abastecer o mercado europeu. E ele ia excluir a Rússia, tá? Então, diante dessa situação, o que a gente tem hoje, né? A gente tem a Síria não deixando, a Rússia apoiando a Síria para não deixar esse oleoduto acontecer. Ao mesmo tempo... Que prejudica diretamente os interesses russos e fornecimento de óleo da Rússia para a Europa. Isso mesmo, isso mesmo. Ao mesmo tempo, então, o que acontece? A gente tem os Estados Unidos apoiando a Arábia Saudita e o Catar, inclusive, porque eu acho que a gente tem que parar para poder pensar assim, nesse conflito da Síria, de onde vem esse tanto de arma, né? Todo esse armamento que é fornecido, seja para o Estado Islâmico, né? Seja para os outros, né? Que estão ali contra o governo, né? Então, assim, todos esses rebeldes islâmicos, vamos dizer assim, né? Rebeldes muçulmanos, de onde vem tanto armamento assim? Então, diante dessa explicação aqui, eu acho que tem um sentido sim, ou seja, os Estados Unidos, Washington, fornece armas para quem? Para o Estado Islâmico. Olha isso, não é possível, né? É um jogo Mas muito sim, sujo, né? Porque o Washington, os Estados Unidos combate o Estado Islâmico no Iraque, mas apoia ou conta com o Estado Islâmico, incentiva e fornece armas na Síria. Né? Então é um jogo sujo. Muito. E que também não é novidade, né? Eles já fizeram isso no Afeganistão, no Iraque, etc. Isso mesmo. E enquanto isso, a Rússia fornece o armamento para o Bashar al-Assad e para o Irã. Então aí acontece. Só voltando um pouquinho na questão do Estado Islâmico, eu acho importante a gente colocar isso aqui, né? Porque quando foi em 2000, como que surgiu, né, o Estado Islâmico? Né? Em 2011, os protestos, foram uma série de protestos que aconteceram em Damasco, na Síria. E destes protestos veio uma oposição militar muito grande. Então ali começou em 2012. Que realmente, assim, que a ONU falou, olha, isso aqui é uma guerra civil, tá? Então, aí agora a gente tem a proteção humanitária, a proteção dos direitos humanitários internacionais, etc. E ali, diante do caos que aconteceu a partir de então, dos protestos e de toda a guerra que se instalou ali, é que esse grupo que foi autoproclamado Estado Islâmico começou a reivindicar os territórios na região. Então, foi dali que surgiu, né, o Estado Islâmico, foi dessa reivindicação de territórios em toda aquela região que já tinha... Olha o nível do conflito, porque a gente fala, bom, quem está ali? Nós temos os rebeldes islâmicos, os rebeldes muçulmanos contra o governo de Bashar al-Assad e temos também o Estado Islâmico. Então, é todo mundo um contra o outro ali. Então, são três fontes, né, de briga, vamos dizer assim. Acho que é importante a gente colocar. E é interessante lembrar também, quer dizer, nós já mencionamos, você já mencionou a questão do uso ideológico, né? Ou seja, por trás desse discurso, né, de afastar um ditador, de afastar uma ditadura, de levar direitos humanos, de levar democracia, como que é uma tragédia que você leva a vida de tantas pessoas, como aconteceu no Afeganistão, aconteceu no Iraque e em várias outras situações também. E também lembrar que faz parte de uma estratégia nova, né, da norte-americana, da CIA, né, do incentivo e o direcionamento dessas manifestações públicas. Né? Tem uma entrevista muito interessante, um documentário muito interessante sobre como que essas intervenções feitas, né, pela CIA, pelos Estados Unidos, né, elas passam, por exemplo, não só pelo incentivo a determinadas manifestações, contra supostamente governos corruptos, e aí uma busca de desestabilização, né, desse governo, a desestabilização da região, né, e com isso, então, depois colocar os interesses norte-americanos ali, ou colocar um governo pró-norte-americano ali,
né? Ou como muitas vezes você pega manifestações que surgem, né, em uma determinada região, se pegar a Primavera Árabe, né? O que aconteceu no Egito, aconteceu na Tunísia, depois vem a Líbia, depois vem a Síria. Isso aconteceu também em Emirados Árabes e Iêmen também, aconteceram manifestações em menor escala, né? Também Marrocos, Argélia. Mas como que tem muitas vezes essas manifestações, como o caso, por exemplo, do Egito, a Primavera Árabe, e da Tunísia, né, como que essas manifestações surgem contra uma ditadura, um governo ditador, etc., e depois essas manifestações são redirecionadas ao interesse norte-americano. Né? Essa estratégia, ela tem sido usada, né, e é algo que assusta, né, porque a gente vê também isso acontecendo, né, próximo a gente. Né? A gente tem que parar realmente para poder pensar, né, de onde vem toda essa política humanitária. Né? Essa bondade toda dos Estados Unidos, porque parece que os Estados Unidos é como se fosse assim, liberdade, né, e prisão, e os Estados Unidos parece que eles sempre representam a liberdade, e parece que, né, e o resto, qualquer força que vier ameaçar os Estados Unidos vai ser a prisão. Sabe? Então, fica mais ou menos essa ideia. É o bem e o mal. É o bem e o mal. A liberdade contra a opressão. Isso, né? exatamente. E é importante, aí fica a dica, depois nós vamos voltar num próximo programa para aprofundar essa discussão sobre ideologia, que é muito importante. Vamos né? fazer. E fica a dica aí, né, para o telespectador, né, a gente precisa procurar enxergar o que está acontecendo por trás desse discurso oficial, né, por trás dessa tela, né, que encobre a realidade. E vamos continuar essas discussões aqui. A ideia nossa é provocá-los para que a gente possa pensar aí, aos poucos, conseguindo enxergar o que fazer está o por exercício trás. de descortinamento, vamos dizer assim, o que está né? por trás do pano, o que está por trás dos discursos fáceis e superficiais. Que faz com que a gente ache que a gente está cheio de liberdade de pensamento. Isso, e vamos falar sobre isso. Isso mesmo. Isso aí, então, até o próximo programa. Muito obrigado.